Boa noite e obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento e falar sobre o que a gente faz e gosta. Eu sempre falo que não é trabalho, é um pouco de diversão. Então, nós vamos falar hoje sobre malformações neurológicas. Por que a mãe ou a família tem que consultar especialistas antes do nascimento do bebê? É um assunto relativamente novo, até alguns anos atrás na nossa prática, os bebês nasciam malformados, quer dizer, as mães, as famílias não conheciam o que estavam esperando, mas a tecnologia veio, o ultrassom está aí para mostrar, e quando o ultrassom não é suficiente, vem a ressonância e a gente sabe muito. Na verdade, a gestação é um período mágico para a mãe, para a família, é planejamento, é realização, é sonho. E o pré-natal faz parte que tenha em si exames de imagem para ver, para que tudo seja na mais perfeita ordem. Então, é um momento que todos esperam que o sonho se realiza, e ele se realiza para a maioria das pessoas. Mas tem um grupo de pacientes que, quando vão fazer esse ultrassom, conseguem detectar anomalias em algum órgão, em algum sistema. Então, quando mostra uma alteração, vem já o desconforto, a ansiedade, quer dizer, o que é? Pode ser uma variante, só uma anomalia que com a repetição dos exames não vai nem se manifestar, não vai ser mais tão grave. E pode ser realmente alguma coisa anatômica, fixa, fisiológica, que vai ter que ser cuidada, tratada, com cirurgia ou acompanhamento durante o período que for. Mas, normalmente, nós aguardamos a repetição dos exames para que essa informação realmente seja consolidada para essa família. Nesse momento de dúvida, o Dr. Google, ele soluciona ou ele atrapalha? Né? É a primeira coisa, todos vão primeiro para o Dr. Google. Então, ele é uma fonte de informação, acho que uma fonte de informação importante, mas até o presente momento ainda não tem um grupo de informações organizadas suficientemente em português ou em outra língua que as famílias possam ficar tranquilas e dizem, olha, ultrassom X, malformação Y, esse é o desfecho e essa vai ser a conduta ou isso é que vai acontecer. E nem do ponto de vista médico nós não temos todas as respostas que as famílias gostariam que nós tivéssemos. Então, os grupos no mundo estão se organizando para que os especialistas em pediatria se fortaleçam no conhecimento do diagnóstico antenatal para que a gente acompanhe e conheça essas famílias. Eu sempre cito o exemplo da doutora Liane, é uma neurocirurgiã de Israel, ela trabalha com múltiplas culturas e ela faz voluntariamente a visita às comunidades pequenas e famílias que têm malformações congênitas. Eles mandam buscá-la, ela faz por generosidade o trabalho e ela trabalha com a comunidade cristã, muçulmana e judaica. E tem o respeito de cada comunidade, de cada cultura, o que fazer com esse feto mal formado. Então, quando tem alguma malformação no bebê, de qualquer órgão, nós consideramos uma gestação de alto risco no sentido do acompanhamento. Então, as visitas serão mais frequentes ao ginecologista. Ele provavelmente, o obstetra, não vai lidar sozinho com essa situação, ele vai chamar especialistas da área que possam tomar as decisões adequadas, orientar a família para que quando esse bebê chega, ele chegue dentro de uma família já mais tranquila, mais informada e saiba o passo a passo que isso vai acontecer. Então, o ideal é que nessa equipe, além do obstetra, tenha também o neonatologista, porque tem o obstetra, quanto antes nascer o bebê, mais cedo ele terminou o trabalho. Mas para o neonatologista, quanto mais cedo vem o bebê, mais problemas ele vai ter, porque tem a prematuridade. Então, esse balanço tem que sempre estar equilibrado. E o cardiologista, o neurologista, o cirurgião pediátrico, eles auxiliam nessas decisões. Por quê? Porque tem situações que a cirurgia é imediata, segundos depois, minutos depois do nascimento, tem outras que tem que ser nas primeiras horas. Então, tudo isso planejado faz com que a família tenha
serenidade e tranquilidade para que escolha a instituição que possa recebê-los com essa infraestrutura toda. Então, dificilmente vai ser numa maternidade pequena, onde não tem uma UTI para a mãe, onde não tem uma unidade neonatal de alto risco, para que esse bebê possa ser muito bem recebido e acompanhado. E a ressonância fetal, ela tem, digamos assim, um lugar reservado, e nós temos poucos especialistas ainda, não só no Brasil, mas no planeta, que são experts para reconhecer uma ressonância dentro da barriga da mãe e ver os órgãos do feto e saber exatamente o que está normal, o que está anormal. Felizmente está crescendo bastante essa área, tem muitos radiologistas que estão evoluindo, e para nós neurocirurgiões a ressonância, nós vimos a ressonância do crânio e da coluna como padrão de trabalho diário, então fica mais fácil nos reportarmos a ressonância do bebê, digamos assim, do que o próprio ultrassom. O ultrassom, para quem não está acostumado, são só diversos tons de cinza, então para quem faz é bom. Agora, para nós olharmos, a gente fica sem saber muito. Quando a gente olha uma estrutura, a gente tem que saber o que a gente está procurando. Eu sempre digo, não adianta a gente procurar sem a gente saber o que está procurando. Então, quem não sabe o que procura, não reconhece o que encontra. Então, no ultrassom é muito mais difícil para quem não está acostumado. A ressonância é uma coisa mais fixa. E aí, as estrelas, a malformação, ela pode ser única, pequena, localizada, básica e que nada acontece. E elas podem estar interligadas com outros órgãos. E essa é a vantagem da multidisciplinaridade, incluindo o geneticista, que vai ajudar a fazer essa distinção, se é só um crânio, se é uma coluna, se tem outras coisas associadas. E o mais comum no crânio para a neurocirurgia das malformações é a hidrocefalia e a encefalocele. Agora, mais recentemente, a microcefalia, que pelo próprio perímetro cefálico da gestante a gente consegue saber se está seguindo dentro da curva ou fora dela. Quando a gente não conhece uma palavra, hidros, água, céfalos, cabeça. Então, quando a gente tem essa imagem na cabeça, vem essa foto do primeiro bebê. Então, hidrocefalia não é só isso, a cabeça muito grande. A segunda foto com a mãe e o bebê no colo também tem hidrocefalia. Então, essa diferença são as diferenças que nós podemos encontrar dentro desse universo. Então, são muito grandes as diferenças e só o conhecimento, as imagens e o acompanhamento é que vão dar essa distinção, essa definição. Então, outras causas podem ser infecções e a própria mielomeningocele, que é dentro do capítulo dos disrafismos, dos defeitos do tubo neural. E esse é o único defeito que tem prevenção. Quer dizer, o ácido fólico, se ele for tomado 3 a 4 meses antes da concepção, o concepto tem 70% a menos de chance de nascer com essa malformação grave, que é conhecida como a malformação neurológica mais grave compatível com a vida. E só para vocês terem uma ideia, como você ter o conhecimento não quer dizer que a prática seja verdadeira, eu fiz a mesma pergunta durante os 11 anos que eu dei aula para graduação. 100% de respostas positivas. Qual é o método para prevenir a mielomeningocele na gestação? Todos acertam. Ácido fólico, quanto? Acertam a dose. Quando? Antes de engravidar. E aí eu fazia, todo mundo está na idade sexualmente ativa, quer dizer, todos têm possibilidade de ter uma gestação não programada, porque mais da metade das gestações não são planejadas. Então, qualquer casal que está numa idade fértil tem chance de ter. Nenhum deles estava tomando, ou as esposas ou cônjuges tomando. Então, você saber a teoria não quer dizer que você tome. Então, talvez seja um desafio para o marketing, para o Ministério da Saúde, alguma coisa que fique em todas as farmácias aparecendo. Se você tomar água, toma ácido fólico da menarca à menopausa. Quer dizer, desde que você menstrua até você parar de menstruar, para tentar reduzir esse índice.
Então, ela é possível, mas podem me dizer alguém da plateia, mas tem fortificação nas farinhas, então eu não preciso mais tomar o ácido fólico. É verdade, a fortificação nas farinhas, ela é uma lei brasileira obrigatória entre 2002 e 2004, reduziu já bastante essa incidência, tem um trabalho interessante, mas ela não é suficiente sozinha, sem o suplemento do comprimido do ácido fólico, para fazer essa prevenção. Eu espero que tenha tido algumas palavras úteis e foi um prazer estar aqui. Obrigada.